Boa tarde, pessoal. Estou de volta. Primeiro, eu quero agradecer aí o convite, né, da diretoria de Suzano, por meio da Márcia e da Mara, e espero atender as expectativas de vocês nesses 10 minutos, né? Nós não estamos ouvindo, eu sou somente eu. Estamos ouvindo sim, professor. Tá. Então, muito obrigado, e como a Mara solicitou, a gente vai falar aí 10 minutinhos sobre guia de aprendizagem, né? O que eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente, mas de uma forma bastante abreviada, sobre guia de aprendizagem, também vale para plano de nivelamento, também vale para plano de orientação de estudos, também vale para plano das eletivas. Por quê? Porque a gente, no ensino integral, a gente tem 4 disciplinas da Base Nacional Comum. Temos 4 aulas: nivelamento, aulas regulares, aulas de orientação de estudos e aulas eletivas. Todas elas juntas têm o objetivo principal e centrado de conquistar a excelência acadêmica, né? E a excelência acadêmica, de uma maneira bastante chão, a gente pode definir que é o aluno, no final do ciclo escolar, sair da escola sem nenhuma defasagem do currículo. Ou, até, que acontece em muitas escolas, é o aluno sair da escola com aprendizado acima do que está no currículo, né? Porque o nosso currículo, vocês sabem, comparado com os demais países que são referência na educação, o nosso currículo é bastante pequeno em comparação aos países desenvolvidos, né? O nosso currículo é em torno de 40% a 50% do que é exigido lá fora em países como Finlândia, Suécia, Singapura, né? Então, é muito... E o programa Ensino Integral permite isso, né? Que você ensine muito mais do que está estabelecido no currículo, tá? Então, excelência acadêmica é isso. E a combinação dessas 4 disciplinas é que vai fazer com que a gente conquiste essa excelência acadêmica, né? E o guia de aprendizagem é um instrumento central da aula regular. De novo, o que eu vou falar sobre guia de aprendizagem vale para as demais aulas também, tá? Então, o que é um guia de aprendizagem? Que é a primeira pergunta, né? O que é um guia de aprendizagem? Eu posso falar de uma maneira bastante simples, que é um documento que estabelece quantas e quais habilidades deverão ser ensinadas e os meninos aprenderem a cada bimestre para uma determinada série ou ano, né? Então, já mais ou menos é uma resposta bem smart, bem chão. Agora, o guia de aprendizagem também é um instrumento que estabelece, para nós ensinarmos cada habilidade, estabelece as dinâmicas, as atividades e os exercícios que a gente precisa fazer para ensinar cada habilidade. O guia de aprendizagem também tem que estabelecer algumas avaliações de processo para cada habilidade. Quer dizer, quando eu estiver ensinando aquela habilidade, eu tenho que dar uma paradinha, fazer uma avaliação de processo, 1, 2, 3, para verificar se os alunos estão aprendendo sim ou não aquela habilidade. Se os alunos estiverem aprendendo, ok, eu continuo a ensinar a habilidade. Se os alunos não estiverem aprendendo, eu preciso retomar o ensino daquela habilidade com outras atividades, com outras dinâmicas, com outros exercícios. Por isso que a gente precisa ter algumas dinâmicas, alguns exercícios e algumas avaliações de processo, porque quando eu retomar a avaliação de processo, também tem que ser outra avaliação, né? Um guia de aprendizagem também precisa ter algumas avaliações de resultado para cada habilidade. Eu preciso avaliar depois, no final do ensino daquela habilidade, eu preciso verificar quem adquiriu e quem não adquiriu aquela habilidade. De novo, né? Eu tenho que ter algumas avaliações de resultado para avaliar cada habilidade. Um guia de aprendizagem também precisa ter a prova final do bimestre. Não só uma, como 2, 3. Por quê? Porque no final do bimestre eu preciso contemplar na prova todas as habilidades ensinadas e verificar quem aprendeu e quem não aprendeu, cada aluno, cada habilidade. Então, o guia de aprendizagem é isso.
Agora, é bom falar para as escolas novas, para você chegar num guia de aprendizagem completo e perfeito, do jeito que eu estou falando aqui, vai demorar uns 2 anos. Tá? O primeiro guia que vocês fizerem vai estar bom 20, 30%, tá, pessoal? Não vai estar bom assim. Ou você pede para uma escola que já está aí há 5, 6 anos, o guia emprestado deles, porque é feio? Não, eu acho que não é feio. Isso daí é um paradigma que às vezes as escolas evitam, mas espera aí, por que eu não posso pegar de alguém que já tem bem feito e até melhorar o que já está sendo bem feito, né? Porque o guia de aprendizagem do primeiro ano, do primeiro bimestre, é igual para todo mundo, as habilidades são as mesmas. Então, se eu pudesse, eu faria um guia de aprendizagem padrão, com as suas dinâmicas, atividades, sequências didáticas, etc., e distribuiria para a rede toda. Aí, quem quiser mudar, melhorar, que melhore, mas está ali pronto, tem uma referência. Agora, de novo, vocês querem esperar 2, 3 anos para fazer um guia bom? Ou vocês preferem copiar e colar, num bom sentido, né? Não é copiar e colar e fazer feio, não, é fazer bonito, cara. Eu vou copiar, colar e vou fazer bem feito isso aqui que está aqui, né? Então, isso vale para plano de nivelamento, pessoal. Vale para OE e vale para eletivas. A mesma coisa, tem que fazer as mesmas coisas. Tá? Agora, a segunda pergunta. Eu respondi a pergunta, o que é o guia de aprendizagem, né? A segunda pergunta é, qual o principal objetivo do guia de aprendizagem? O principal objetivo do guia de aprendizagem é fazer o aluno aprender o currículo do bimestre daquele ano. E estabelecer um combinado, né? Ó, temos que fazer desse jeito aqui o ensino de cada habilidade. Tá? Porque não pode deixar, desculpa, no primeiro momento, cada um fazer o que quer e sem ter um registro, sem ter um combinado, porque o guia de aprendizagem é um combinado de como é que você vai fazer o currículo. Como é que você vai ensinar o currículo? Tá? Se não tiver, cada um vai fazer do seu jeito, e não necessariamente você vai saber o que está acontecendo naquela disciplina com aquele professor, naquela classe, com aquele aluno, né? Então, o principal objetivo do guia de aprendizagem é fazer o aluno aprender o currículo do bimestre, ponto, e tendo um combinado muito claro que é isso que tem que fazer. Quem é o principal responsável pelo guia de aprendizagem? É o professor da disciplina. Por quê? Porque o professor de matemática é o único que tem competência para fazer isso de matemática. Se o PCA não é professor de matemática, ele não vai conseguir fazer, e não é ele que tem que fazer. Então, o professor é o responsável para fazer o guia de aprendizagem da sua disciplina. Quem é o segundo responsável? É o PCA na área. O PCA na área tem que garantir que todos os professores tenham o seu guia de aprendizagem. O terceiro responsável é o PCG, que tem que ter todos os guias de aprendizagem na escola. E o último e o importante geral é o diretor. O diretor também tem que garantir que todos tenham um guia. Qual a principal interação? Então, primeira pergunta, o que é? Segunda pergunta, principal objetivo. E os 2 principais objetivos a mais. Terceira pergunta, quem é o principal responsável? Quem são os principais responsáveis? A quarta pergunta, qual a principal interação que o guia de aprendizagem tem com outra metodologia, com outro documento, né? A principal interação que o guia de aprendizagem tem é com o plano de nivelamento. Por quê? Porque a hora que eu estiver estou me preparando para ensinar uma habilidade super estruturante na minha aula regular, que está lá no guia. A hora que eu estiver preparando aquilo, aquela habilidade super difícil, super estruturante, eu preciso ter certeza, como professor da aula regular, eu preciso ter certeza que aquelas 2 ou 3 habilidades de anos anteriores, que impactam no aprendizado desta, eu preciso ter certeza que essas 2 ou 3 de anos anteriores já foram superadas lá no nivelamento. Vou repetir. Eu vou dar uma habilidade estruturante. Sei que essa habilidade estruturante tem 2 ou 3 habilidades estruturantes de anos anteriores que são pré-requisitos para que eu ensine esta habilidade hoje. Se eu perceber que essas 2 ou 3 habilidades, se eu constatar que essas 2 ou 3 habilidades já foram superadas lá atrás, no nivelamento, eu posso sim ensinar essa habilidade agora. Agora, se eu constatar que das 3 habilidades que eu preciso,
para fazer os alunos aprenderem essa, não foram superadas ainda no nivelamento, não adianta eu ensinar estabilidade na minha aula regular, não adianta eu cumprir o currículo e o aluno não aprender. Por quê? Porque ele não vai aprender, porque ele não sabe ainda, não superou aquelas duas que influenciam no aprendizado desta. E se você não faz essa interação, o professor da Base Nacional Comum na sua aula regular se mata ali de ensinar, isso, faz aquilo, e o aluno não aprende, e se mata. Aí vem o PCG, vem o PCA ajudar e não consegue, o professor não é bom porque não consegue fazer os alunos aprenderem. Não, o melhor professor da escola não vai conseguir fazer os alunos aprenderem se aquelas outras duas habilidades que impactam nessa não forem superadas antes. Então, a principal interação que o guia de aprendizagem tem é com o nivelamento. Do outro lado, ou do ladinho, um outro documento que interage muito com o guia de aprendizagem é o plano de aula. O plano de aula é um documento para classe, para turma. Então, o plano de aula tem que ser específico e dedicado para a classe. Então, vamos lá, esse exemplo que eu dei, né? Então, eu decidi que eu não posso dar essa habilidade aqui na minha aula regular, junto com o PCG e com o PCA, porque não foram superadas aquelas duas, né? Então, eu não posso mexer no currículo, eu não posso mexer no guia, que eu não vou dar esta habilidade nesta classe, porque o currículo vale para todas as classes do primeiro ano. O currículo é padrão para cada série, para cada bimestre de cada ano. Agora, o plano de aula, não. Eu anoto lá no plano de aula que eu não vou dar esta habilidade combinado e validado pelo PCG e pelo PCA, porque não tem lá e acabou. Eu anoto isso no plano de aula. O plano de aula, eu tenho que colocar lá os pontos de atenção daquela classe. Eu tenho que colocar como é que eu vou dar direitinho o currículo naquela classe. Eu posso adiantar o currículo? Vou adiantar o currículo, a classe está muito adiantada. Eu não posso mexer no guia, porque o guia é igual para todas as classes. Agora, eu mexo onde? No plano de aula. Esta classe aqui, eu dei duas habilidades a mais além do currículo e etc. O plano de aula é o plano de aula da classe, da turma. No outro lado, a aula regular, o guia de aprendizagem, tem uma interação forte com aulas de orientação de estudos. A aula de orientação de estudos tem dois principais objetivos: ensinar atividades dinâmicas diferenciadas para o aluno estudar. O outro objetivo, que está ligado diretamente a esse primeiro, é recuperar as habilidades estruturantes, principalmente, que não foram adquiridas nas aulas regulares. Vou repetir. Está acabando o bimestre. E eu percebo que esta classe tem duas habilidades que metade da classe não vai adquirir uma e outra metade da classe não vai adquirir outra. Está acabando o bimestre. Só que eu preciso superar essas habilidades ainda dentro do bimestre, porque são duas habilidades superestruturantes que precisam ser superadas ainda neste bimestre, porque se não forem superadas ainda dentro desse bimestre, vai dificultar o aprendizado daquelas habilidades estruturantes do próximo bimestre. Então, eu preciso fazer a classe metade numa habilidade, metade numa outra habilidade, recuperar ainda dentro do bimestre essas duas habilidades, porque se eles não aprenderem estas duas, eles não vão conseguir aprender as habilidades do bimestre seguinte. Tudo bem? E aí? A orientação de estudo também, sabe aquela habilidade que eu deixei lá para trás, na aula regular, porque não dava para dar e porque não tinha sido superada as habilidades do nivelamento? Opa, agora foi superada lá no nivelamento aquela habilidade. Então, eu também posso, na aula de OE, ensinar esta habilidade que não foi dada no guia, na aula regular. Por quê? Porque não podia, agora pode. Eu não vou dar aula, ensinar aquela habilidade na minha aula regular, eu vou ensinar na aula de OE. Tá? Uma grande dificuldade que você vê na rede é diferenciar nivelamento de OE.
Nivelamento, o principal objetivo é recuperar as habilidades estruturantes de anos anteriores que impactam no ensino da habilidade de anos atuais. O principal objetivo de OE é ensinar a estudar. E estudar o quê, pessoal? Isso que eu acho engraçado, né? Você vai ensinar a estudar o quê? Ensinar a estudar aquelas habilidades que não foram adquiridas nas aulas regulares. Não é só estudar a ler, estudar a prestar atenção. Presta atenção utilizando as habilidades que você está tentando recuperar daquelas que não foram adquiridas nas aulas regulares, né? Por último, eu acho que não vai dar para falar muito das eletivas, que também tem interação. Eu vou falar muito pouco das eletivas, né? A eletiva, pessoal, ela é fundamental também no programa Ensino Integral. Por quê? Vocês conhecem alguma escola que no final de um semestre não haja nenhuma defasagem de anos atuais? Os alunos aprenderam tudo o que foi dado nas aulas regulares e nas aulas de OE? Não. Então, está escrito lá, eletiva tem que enriquecer o currículo. Enriquecer o currículo é ensinar mais habilidades que está no currículo. Então, a eletiva deve ou pode enriquecer o currículo, desde que não exista defasagens no semestre anterior. Então, se você chegar no final do semestre, não tem nenhum aluno defasado em nenhuma habilidade, você, na eletiva, precisa ensinar mais habilidades além do currículo. Ponto. Agora, o que é mais, e só é frequente isso, né? No final do bimestre, no final do semestre, no primeiro ano, vai ter uma turminha lá, ou 2 ou 3 habilidades, que uma boa parte dos alunos do primeiro ano não vão conseguir superar. Esta habilidade, essa outra, essa outra. Então, a eletiva tem que trabalhar estas habilidades que não foram adquiridas no semestre anterior, para, no final do ano, superar todas as habilidades, para que essas habilidades estruturantes do ano sejam superadas antes de começar o outro ano, porque se não forem superadas essas habilidades estruturantes nas eletivas, os alunos não vão aprender as habilidades do ano seguinte. Tá? Então, o guia de aprendizagem, as principais interações são essas. Primeiro, o principal é com nivelamento, depois com o plano de aula e OE, e depois com eletivas. Tá? A última pergunta. Quais são os principais indicadores para verificar se o guia de aprendizagem está funcionando bem ou não na escola? O primeiro indicador é quanto do currículo que foi dado versus o planejado. Quantas habilidades foram dadas daquelas que estavam programadas? Tinha lá 10 habilidades, por exemplo, foram dadas as 10. Poxa, foi cumprido 100% do currículo, do guia. De 10, foram dadas 8. Opa, tem 2 aí que também não foram dadas. Agora, o que não pode é você dar 50% do currículo, e às vezes você nem medir isso, porque precisa medir isso. Você dá 50% do currículo, você dá uma prova para o aluno com 50% do que você deveria dar, e o aluno tira 10. O aluno tira 10, acha que está bom para caramba, e na realidade ele está 5, né? Porque ele tirou 10 de metade do que ele deveria aprender. Tá? É claro que você pode dar mais habilidades, mas desde que todo mundo aprenda. Então, você pode, lá no guia estava lá 10, currículo, 10 habilidades, você deu 12, na prova você exigiu 12, ok, tudo bem, não precisa. Então, você pode dar mais habilidades, mas desde que seja combinado e acertado com o PCG, PCA, e que isso realmente atenda às expectativas e necessidades dos alunos, né? Então, o outro indicador é quantos alunos aprenderam cada habilidade dada. Então, foram dadas 10 habilidades. Essa habilidade, quantos alunos aprenderam? Essa outra, quantos alunos aprenderam? Quem aprendeu, quem não aprendeu? Né? Tá? Não é prova, pessoal. Prova tem um objetivo. Você vai colocar lá todas as habilidades e o menino vai tirar 8. Agora, tirou 8. Quais são as 2 habilidades que ele não aprendeu? Porque ele tirou 8. Ele precisa superar, porque ele não supera. Se ele não superar essas 2 que ele não sabe, ele vai ter dificuldade lá na frente. Agora, o guia de aprendizagem,
o que é principal objetivo, principal responsável, principal interação e principal indicadores. A gente respondeu essas 5 perguntas. A partir do momento que você tem resposta para essas 5 perguntas, você tem consciência do que é o guia de aprendizagem. Isso é o papel da formação. A formação, seja ela de que for, precisa ter respostas para essas 5 perguntas. Tem lá no YouTube, Gusto Consultoria, tem 2 ou 3 vídeos que falam disso. O último deles é Formação e PPP, a dupla perfeita, tá? Então, a partir do momento que você sabe responder essas 5 perguntas, você tem consciência do que é o guia, né? A partir do momento que você tem consciência do que é o guia, esse é o papel do diretor, do supervisor, do PCNP, para passar para os professores a consciência do que é o guia. A partir do momento que você deu essa consciência, de novo, repito, porque é importante. Consciência é a pessoa ter respostas objetivas e consistentes e rápidas para essas 5 perguntas. Porque muitas vezes você vai numa formação, lá, o dia inteiro sobre alguma coisa, aí você chega em casa, o marido ou a mulher pergunta, o que você viu lá? Guia de aprendizagem. Mas o que é o guia de aprendizagem? Ih, o que é mesmo? Eu não sei. Caramba, né? Qual o principal objetivo do guia de aprendizagem? Ah, caramba, cada pergunta chata que você está fazendo. Caramba, então, das duas, uma, ou você não prestou atenção na formação, ou não te falaram. Então, se você é formador, desculpa, hein? Se você é formador, faça o favor, coloque respostas destas 5 perguntas na sua formação. E se você é formando, pergunte durante a formação respostas para essas 5 perguntas, porque se você não souber o que é, se você não souber o principal objetivo, o principal responsável, só essas 3, caramba, o que você aprendeu? Nada. Então, o professor tendo essa consciência do que é o guia de aprendizagem, ele precisa ver importância no guia. Ele precisa ver, enxergar significado no guia. De novo, formação é você que oferece e você que dá. Enxergar significado é de dentro para fora. Você não vai fazer o professor enxergar significado com seus olhos, não. Ele precisa enxergar de dentro para fora significado no guia. A partir do momento que ele tem consciência, a partir do momento que ele enxerga significado no guia, ele vai transferir isso para o aluno. Ele vai chegar, aluno, é isso, aprender cada habilidade, que é o guia que te oferece isso. Então, a partir do momento que o aluno tem a consciência do que é uma habilidade, o que é aprender uma habilidade, ele vai enxergar significado no aprender aquela habilidade. Quem faz isso é o professor. Você já fez isso com o professor, e o professor precisa fazer isso com o aluno. A partir do momento que o aluno tem consciência do que é aprender uma habilidade, enxerga significado em aprender aquela habilidade, consequentemente, ele vai aprender. Vai ser fácil ensinar, mesmo o aluno mais defasado da escola, mais bagunceiro da escola, a partir do momento que ele tem consciência e enxerga significado, vai ser fácil ensinar e o menino vai aprender, porque ele vai querer aprender, porque ele está enxergando importância, ele está enxergando significado no aprender. Agora, o contrário. Se o professor não tem consciência, se ele não tem consciência, a responsabilidade é da equipe gestora. Tá? A partir do momento que ele tem consciência, mesmo que você fez um esforço maior com esse professor, ele não enxerga significado no guia, ele vai conseguir passar consciência e significado para o aluno? Não. Esse professor, não passando consciência e não fazendo o aluno enxergar significado no guia, no aprender uma habilidade, o aluno vai querer aprender? Não. Você consegue enxergar algum aluno
que vai querer aprender uma coisa que ele não sabe o que é e para que serve, e que não tem importância nenhuma para ele? Quem no mundo quer aprender algo que não sabe o que não vê importância e não vê significado naquilo? Ninguém, nem um menino vai querer aprender. Aí, se o menino não quer aprender porque não tem consciência e não enxerga significado, o culpado é o aluno. O culpado é o aluno, sem vergonha desse aluno. Eu faço, ele não aprende, eu faço. Mas, professor, você passou consciência para ele, você passou significado para ele. Ah, isso aí não importa, o importante é que ele tem que aprender. O culpado é ele, o culpado é o pai, que não ajuda, etc. O culpado, quer dizer, o professor não está passando consciência e não está passando significado para o aluno, ou porque ele não enxerga, ou porque não foi passado para ele. Né? E tome cuidado, porque a gente vê muito na escola também o diretor cobrando o guia do professor, cobrando que tem que entregar no prazo, trocando. O diretor, você deu para ele informação do que é guia? Não, mas ele tinha que saber já. Caramba, não vai dar certo. Tá? Então, isso não é só para o guia. É para a pedagogia da presença. É para a agenda. É para o programa de ação. As pessoas precisam ter consciência do que é cada uma dessas coisas, para enxergar significado. Se não tem consciência, nunca vai enxergar significado. E aí, a consequência disso, que a gente nem tem consciência, não consegue enxergar significado, porque não tem formação. Ninguém passa isso para a gente e tudo vira burocrático. Né? Puxa vida, isso aqui não serve para nada, só dá trabalho, não sei o quê, não serve para nada. Agora, o que é burocrático? Aquilo que você se mata para fazer e não serve para nada. Agora, um guia de aprendizagem, se você fizer bem feito, daqui 2 anos, ele vai estar completo, vai estar perfeito. Você vai ter lá 20 avaliações, 20 atividades, 20 está lá prontinho, bonitinho, para você escolher na prateleira o que você quer fazer. Ninguém vai mais precisar entregar a guia de aprendizagem no prazo, né? Ninguém precisa ficar cobrando um ao outro, que está lá. Aí chega um professor novo, né? Amigo da Márcia, de 20 anos de magistério, que dá uma aula excelente, é um dos melhores professores da rede de matemática, né? Que vocês conseguiram convencê-lo para ele vir trabalhar na escola, um professor excelente de matemática. Aí chega na escola, né? Aí a Fabiana chega lá e fala, professor, você é um professor excelente, parabéns, eu sou o PCG da escola e não sei o quê. Olha, você tem uma sorte porque você chegou, o nosso guia de aprendizagem já faz 3 anos que a gente está melhorando ele, já está quase que completo e perfeito. Está aqui para você fazer do jeito que está aqui. Aí o professor vira para a Fabiana e fala, Fabiana, já me falaram que o PEI é muito burocrático, sabe? E esse negócio de guia aí falaram que é para engessar o professor, sabe? Ficar cercando o professor, que o professor não sei o quê. Tá? Deixa comigo, eu não vou usar o guia, tá? Deixa comigo que eu vou fazer, tá? Deixa comigo que eu vou fazer acontecer. Ó, eu sou o melhor professor aqui da região, etc. Mas quantas habilidades você vai dar esse bimestre, professor? Ah, não, deixa comigo, eu não sei, nem lembro, nem precisa saber, porque eu sou bom, né? Caramba! O que dá para fazer? O que dá vontade de fazer com esse professor? Dá vontade de bater nele, mas, peraí, antes de bater nele, tem que bater em você mesmo, que você tem que dar primeiro para ele a consciência do que é o guia. Se ele não tem a consciência do que é o guia, ele vai achar que é burocrático. Mesmo o melhor professor da rede. Aí, ele será um professor que vai melhorar o que está lá já. Ele vai colocar outras dinâmicas, ele vai colocar outras atividades que vai deixar na prateleira lá. E vai compartilhar com seus colegas. É replicabilidade, que é uma das premissas.